Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Amém. Irmãos, pode se sentar. Daqui a pouco a gente vai estar meditando a palavra do Senhor. Mas nessa noite, eu gostaria de estar trazendo para os irmãos o verdadeiro significado da Páscoa. Hoje, domingo, hoje é comemorado a Páscoa. E muitas pessoas comemoram esse dia de uma maneira errada. Lá fora, no mundo, se comemora a Páscoa no coelhinho e uns ovos de Páscoa. Não digo que é errado a gente dar um ovo de Páscoa para nossas crianças, para os nossos filhos, mas nós precisamos conhecer o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa não começou há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, começou há muitos e muitos anos. Desde lá do Êxodo. Na sexta-feira, o pastor começou a falar desde lá do Gênesis, explicando desde a criação do mundo, de Adão, de Eva, foi subindo ali até Noé. Deus fez o dilúvio. Quem estava aqui na sexta-feira vai lembrar, mas quem também não estava vai entender que eu vou estar explicando para os irmãos. Depois, Deus mudou o nome de Abraão. Ali teve seu filho Isaac, Jacó, e Jacó teve 12 filhos, e um deles foi José. José foi vendido pelos seus irmãos como um escravo e foi levado até o Egito. Lembra que o pastor falou sobre isso na sexta-feira? E ali ele foi vendido como escravo, só que ele nunca negou a Deus. Se a gente for ver na Bíblia, um homem que nunca reclamou foi José. Por tudo que acontecia com ele sequer reclamou daquilo que estava acontecendo. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos de sangue. E ali no Egito, José foi preso. Passou anos preso. E mesmo assim, nunca criticou a Deus. E ali Deus sempre esteve com ele. Depois de passar alguns anos, José virou governador do Egito, porque revelou um sonho do faraó. E ali ele virou governador, somente o faraó estava acima dele. Ao passar alguns anos, os seus irmãos foram até o Egito à procura de alimento que já estava escasso. E ali reconheceram José. E José manda trazer toda a sua família para o Egito. E ali o seu pai, com a sua parentela, vai até o Egito, e ali eles se fazem morada no Egito. Ao passar alguns anos, José morreu, seus filhos morreram, e aquela geração morreu. A Bíblia diz que se passaram 400 anos, e ali subiu um novo faraó que se assentou sobre o trono e não conhecia a história de José. E aquele faraó começou a ficar preocupado pelo número grande que existia de hebreus ali, e começa a escravizar aquele povo. E aquele povo vive numa escravidão no Egito. Um povo que tinha uma terra prometida de Canaã,
que se passa ali no Egito escravo. E o faraó dificulta cada vez mais a vida daquele povo, colocando eles em trabalhos escravos mesmo, difíceis. Mas Deus ainda tinha uma promessa para aquele povo. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Êxodo 12. Vamos entender o significado da Páscoa. Resumir de uma maneira bem rápida aqui, para a gente poder entrar na palavra do Senhor e entender. Êxodo 12, primeiro. A palavra do Senhor vai dizer assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no forno, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Cabeça, pernas e vísceras, não deixem sobrar nada, até pela manhã. Caso isso aconteça, queima o que restar. Ao começarem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para que indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu ver o sangue, passarei por cima. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão com festa ao Senhor. Celebrem-no com decreto perpétuo. Até aqui, irmãos. Veja há quantos anos existe a Páscoa. Aqui a gente começou a falar sobre o povo que estava cativo no Egito. E ao passar 400 anos, Deus levanta um homem para libertar o seu povo. E essa pessoa era Moisés. E Deus fala com Moisés:
que iria passar sobre o Egito 10 pragas. E a última praga é essa que acabamos de ler: a morte dos primogênitos. E aqui, depois disso, é a libertação do povo do Egito. O significado de Páscoa em hebraico significa passar por cima. O anjo do juízo, o anjo da morte, passaria sobre as casas, e a casa que estivesse com o sinal do sangue do cordeiro, ele passaria por cima e não entraria naquela casa. Aquele povo estava escravizado, aquele povo estava cativo, estava preso, estava sofrendo. Muitos deles nem lembravam quem era Deus: o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus daquele José que levou aquele povo até o Egito. Muitos deles já estavam misturados naquela cultura egípcia. Muitos deles já pecavam há muito tempo contra Deus. Mas Deus resolveu libertar o seu povo escolhido. E aqui Deus levanta um homem que foi destinado a libertar o seu povo da escravidão. A Páscoa não tem somente um significado simbólico, onde a Igreja Católica criou, onde o comércio fez para que vendesse mais. Não. A Páscoa mostra um sacrifício de um cordeiro que libertou um povo da escravidão. O pastor leu toda a linhagem ali na sexta-feira, dando continuidade aqui depois de Moisés, dos profetas, dos juízes que foi levantado, dos reis que foi levantado, até chegar a Jesus. Jesus é o cordeiro que foi morto e foi entregue para libertar o povo da escravidão do pecado. A gente vai ver aqui Moisés dizendo tudo aquilo que o povo tinha que fazer. Era a ordenança de Deus. O povo tinha que seguir a risca tudo isso, para que o anjo do juízo não entrasse na casa deles. E a gente vai ver desde lá, da época da lei, Deus vem preparando a humanidade, vem mostrando para a humanidade o sacrifício que precisava ser feito para libertar o povo. Muitos profetas na Bíblia vamos ler que profetizaram a vida de Jesus, a vinda dele, o cordeiro que viria, que morreria ao nosso lugar. Era um cordeiro perfeito, tinha que ser um cordeiro perfeito. Aqui essas pessoas tinham que procurar um cordeiro de um ano, macho, e não podia ter nenhum defeito. Eles tinham que passar até o 14º dia com aquele cordeiro dentro de casa, para ele não ficar doente, para ele não pegar bicho. Tinha que ser analisado aquele cordeiro para ser entregue para Deus ali, como um sacrifício. O cordeiro tinha que morrer no lugar daquele povo. Aquele povo não era digno. Aquele povo já estava
destino. Aquele povo foi um povo escolhido de Deus. E para que isso tivesse que acontecer, para que esse povo fosse liberto da escravidão, um cordeiro ou um carneiro precisava morrer no lugar deles, como um sacrifício. E a gente vai remeter a isso até Jesus. Vamos passar há muitos anos para frente do Êxodo. Jesus foi entregue naquela cruz ao nosso lugar como um sacrifício, como um cordeiro que não abriu a boca e morreu para que hoje nós possamos ser livres do pecado. O cordeiro foi destinado para ser entregue, foi analisado. Jesus foi entregue até Pilatos e foi analisado por Pilatos. E Pilatos viu que não tinha nada para que condenasse aquele homem. É a mesma coisa do cordeiro. Foi analisado por dias. Jesus foi analisado por pessoas e viu que ele era um cordeiro perfeito. A sua morte precisava ser uma morte perfeita. Não foi encontrado um pecado sequer em Jesus. Não foi encontrado sequer um pecado. Ele foi tentado diversas vezes. Jesus foi levado pelo Espírito Santo até o deserto. Por 40 dias ele foi tentado 3 vezes pelo próprio Satanás. Jesus foi tentado pelos fariseus. Jesus foi tentado até pelo seu próprio discípulo, que te entregou, que o traiu. Jesus foi tentado até mesmo pelos seus discípulos, que na hora que mais precisava o abandonou. Jesus foi tentado no Getsemane. Jesus no Getsemane disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Ele foi tentado. O cálice que Jesus experimentaria de Deus era a ira de Deus. Por isso que ele pede, se fosse possível, passa de mim. Porque a ira de Deus que seria derramado sobre a humanidade foi derramado sobre Jesus. Jesus recebeu toda a ira de Deus, o abandono de Deus momentâneo ali, como um cordeiro que foi morto no meu e no seu lugar. Jesus morreu por nós. Esse é o significado da Páscoa. Um cordeiro que morreu, que foi entregue, e mais no terceiro dia ressuscitou. Abra sua Bíblia em Isaías 53. Isaías 53, versículo 1. Amém? Vamos ver o profeta Isaías profetizando sobre quem seria Jesus. A palavra do Senhor vai dizer assim: quem creu em nossa mensagem e é quem foi revelado o braço do Senhor.
Ele cresceu diante dele como um broto terno e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejáramos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentando no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nós devíamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus toqueadores ficou calado, ele não abriu a sua boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa das transgressões do meu povo. Ele foi golpeado, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivemos cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tinha feito da sua vida uma oferta pela culpa, Ele verá a sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelos seus conhecimentos. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, e por quanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Muitos anos antes da vida de Jesus, Isaías profetizou a morte de Jesus, a morte do Cordeiro escolhido. Há muitos anos foi revelado ao profeta Isaías a morte do filho primogênito para morrer no nosso lugar. Não foi encontrado nenhuma culpa, não foi encontrado nenhum sequer pecado, não foi encontrado nenhuma mentira na sua boca, mas ele se fez como um cordeiro,
Ele morreu no meu e no seu lugar, como um sacrifício. Há muitos e muitos anos, a história foi se construindo. Deus vem mostrando há muitos e muitos anos, até a vinda do Cordeiro perfeito, até a vinda do Cordeiro que se entregaria ao nosso lugar. Nós sequer somos justos, nós sequer somos merecedores, mas a graça do Senhor nos alcançou. A misericórdia de Deus nos alcançou. Lá no Êxodo, um cordeiro, um animal precisava ser morto para libertar o povo. Mas na graça, um cordeiro, um Deus que se fez homem para morrer no nosso lugar, para ser o cordeiro perfeito, que se entregou naquela cruz, se fez maldito ao nosso lugar, para nos libertar do inferno, para nos resgatar do inferno. O inferno é aquilo que nós merecemos, mas a graça do Senhor, através de Jesus, nos alcançou, para que possamos ter vida com abundância, e a vida eterna com Deus no reino dos céus. Abra sua Bíblia em Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26, 17. A palavra do Senhor vai dizer assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu, dizendo que entrasse na cidade, procurasse um certo homem e ele dissesse: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os haviam instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Ele ficará muito triste. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas aí daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria não haver nascido. Então Judas, que havia de trair, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graça e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele, todos
vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para que perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Jesus já estava próximo. Essa foi a ceia. Jesus veio e cumpriu todas as profecias. Jesus veio e se fez como um cordeiro. E aqui vamos ver, se você for ler na sua casa, versículos anteriores, Jesus fez o seu último milagre ao público, ressuscitando Lázaro, o seu amigo. E ali em diante começou a grande perseguição à vida de Jesus. Jesus entra sentado num jumentinho, cumprindo a profecia. Um cavalo representa a guerra, mas um jumento representa a paz. Ele é o príncipe da paz. Ele veio trazer paz para a humanidade. A sua primeira vinda não veio para trazer guerra, mas para trazer paz. A sua primeira vinda veio para trazer paz para a humanidade. Mas não podemos esquecer que esse príncipe da paz é o mesmo que voltará, mas com justiça de Deus sobre a humanidade. Mas aqui Jesus, já com os seus discípulos, deixa para nós até os dias de hoje a Santa Ceia do Senhor. São duas coisas que ele deixou: a Santa Ceia e o batismo. A Páscoa, os judeus comemoram até os dias de hoje, até mesmo comendo um cordeiro. Mas o nosso cordeiro deixou para nós a Santa Ceia, que representa o pão, o seu corpo, que devemos comer o seu corpo e beber do seu sangue, que é o suco de uva ou de vinho, que representa o seu corpo como sacrifício. Ele deixou para os seus discípulos e até os dias de hoje, para que possamos lembrar. Jesus fala que todos os dias que eles se reencontrassem, estivessem juntos, eles precisavam celebrar a Santa Ceia. Nos dias de hoje, nós celebramos a Santa Ceia do Senhor uma vez por mês, para nos lembrarmos do sacrifício do Cordeiro. Pelo menos uma vez ao mês, precisamos reconhecer esse sacrifício que morreu naquela cruz, por mim e por você. Jesus celebra essa Santa Ceia. Ele sentou com seus discípulos, repartiu o pão e mostrou-lhe o significado do pão e do suco, do vinho. Ele se fez como um sacrifício. A morte de cruz de Jesus, ele morreu naquela cruz. E como no Êxodo está escrito, não podia quebrar sequer um osso. Jesus, na sua morte de cruz, não teve nenhum osso quebrado. Os soldados, para acelerar a morte, quebravam as pernas
daquelas pessoas. Quando um soldado veio e quebrou a perna para acelerar a morte de um ladrão que estava à sua direita e da sua esquerda, mas quando chegou até Jesus, Jesus já estava morto, se cumprindo o ritual que precisava. A morte de cruz foi perfeita. O Cordeiro morreu ao nosso lugar. Por isso precisamos sempre nos lembrarmos desse grande sacrifício, desse dia da Páscoa. Precisamos mostrar para nossos filhos, para nossas crianças, o verdadeiro significado. Daqui a pouco as crianças receberão um ovo de Páscoa, mas eles precisam entender esse verdadeiro significado do Cordeiro Jesus que morreu. Os nossos filhos não são convertidos, as nossas crianças não têm uma experiência de conversão com Deus. Nós precisamos ensinar, instruir, mostrar o caminho que a criança deve andar, para que quando ela crescer, ela não mude a sua rota, ela não mude o seu caminho. Por isso precisamos ensinar. Podemos sim dar um ovo de Páscoa, mas precisamos ensinar o verdadeiro significado daquele que morreu. Aquele que morreu na cruz, ao nosso lugar, ao lugar do nosso filho, para que as nossas crianças tivessem vida, para que a humanidade tivesse vida. Ele morreu naquela cruz, se fez maldito, um homem que não foi achado sequer um pecado, mas morreu naquela cruz, ao meu e ao seu lugar. Para encerrar, irmãos, gostaria de ler só um último versículo que se encontra em 2 Coríntios. Eu sei que a hora já está estendida, mas será em breve. Que nessa noite você possa sair daqui entendendo esse verdadeiro significado da Páscoa, que começou há milhares e milhares de anos. Há muitos e muitos anos atrás, até a chegada do Cordeiro perfeito para morrer no nosso lugar. 2 Coríntios 5, 21. Amém? Jesus tomou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornamos justiça, filhos de Deus. Para que possamos ser chamados de filhos de Deus, Jesus morreu ao nosso lugar, tomando todo o pecado da humanidade, levando sobre si todo o pecado, todas as dores. Com as suas pisaduras nós fomos sarados. Com aquela morte de cruz, o Cordeiro perfeito nos deu vida, e vida com abundância. O seu ministério se encerrou por 33 anos aqui, mas nós precisamos dar continuidade no ministério de Jesus. Precisamos mostrar para as pessoas lá fora, mostrar para as pessoas esse verdadeiro significado, que lá no Êxodo significa que o anjo passou por cima e não visitou a casa daquele que tinha o sangue na porta. Se nós recebemos, reconhecemos a morte de cruz de Jesus, nós reconhecemos o sangue dele, que foi por mim e por você.
da música, nós temos a marca da promessa. A marca de Jesus é o sangue derramado para nos perdoar dos nossos pecados, para nos livrar da condenação do inferno, da condenação eterna do inferno, para que possamos ter vida eterna com Deus. Pode-se passar dias, semanas, meses ou anos até a volta de Jesus, mas a Bíblia irá se cumprir e precisamos reconhecer esse sacrifício para que possamos ter vida eterna com Jesus, com o Pai, na toda a eternidade, na Nova Jerusalém, no reino dele nos céus. É eterno, é para toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém, irmãos.